Bem-vindos ao podcast dos clérigos 10 Dedos de Conversa. Junte-se ao Padre Manuel Fernando e a 10 personalidades que marcaram a história dos clérigos ao longo de 10 anos, desde a grande obra de reabilitação realizada em 2014. Um património, uma década, 10 histórias contadas em 10 episódios. Descubra-as connosco. Viva, bem-vindos ao podcast dos Clérigos 10 Dedos de Conversa, integrado numa década que celebramos das obras de reabilitação desta estrutura dos clérigos do seu imobilizado. Hoje, neste programa, temos connosco dois convidados, Luís Aguiar, da Signinum, que desde já agradeço a sua disponibilidade para estar presente, e também a doutora Carla Felizardo, a diretora do Centro de Conservação e Restauro, coordenadora executiva de Licenciatura em Arte, Conservação e Restauro da Escola de Artes da Universidade Católica Portuguesa. Portanto, está tudo dito. Bem-vinda também, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Estes dois convidados estão cá justamente porque também foram intervenientes nesta obra da requalificação e reabilitação dos clérigos. E é justamente dentro das áreas de intervenção que tutelam, e muito bem, que nós gostaríamos também de ouvir da sua experiência, no fundo, a percepção de um projeto que foi realmente uma intervenção que estruturou e mudou a face dos clérigos e, evidentemente, eles também fazem parte deste plano, deste trabalho e foram intervenientes também habilitados para esta obra excepcional. Portanto, temos os dados lançados para esta conversa. Luís Aguiar, então, obrigado pela sua presença. Eu começaria justamente por si, por lhe perguntar, a Signinum foi a empresa que ficou responsável por esta obra de reabilitação. Que projeto foi este que chegou até à Signinum? Bom, antes de mais, agradecer e retribuir. É um prazer estar aqui, passado 10 anos, voltar a esta casa que tanto nos diz. Portanto, agradecer pessoalmente em nome da Signinum o convite. E partilhar esta entrevista com a doutora Carla é ainda um prazer maior, porque vivemos aqui muitas experiências, que ainda há bocado estávamos aqui a recordar. De facto, foi um projeto para nós marcante. A Signinum, na altura, foi a empresa que ganhou o concurso público e aquilo que nos chegou até nós foi, de facto, um projeto desafiante. Nós tínhamos um prazo de cerca de 12 meses para executar a obra. E era uma obra desafiante, porque na realidade tínhamos aqui várias especialidades que tínhamos que conseguir gerir num espaço que, como demonstra exatamente a sacristia onde nós nos encontramos, com recheio artístico depois muito valioso. E portanto tinha que haver aqui algum equilíbrio de forças, em que havia a necessidade de adaptarmos o edifício a um novo uso, mas dentro da parte da igreja preservar o máximo possível aquilo que era a sua identidade. Conseguirmos fazer isto de uma forma harmoniosa e equilibrada, com tantas especialidades dentro da obra e neste tempo curto que tínhamos para executar, de facto, era um grande desafio. Felizmente, com o esforço de toda a gente, foi conseguido largamente. Tudo se conseguiu, tudo chegou a bom porto. Exatamente. Muito bem. Sra. Doutora, o papel do Centro de Conservação e Restauro da Universidade Católica é também uma parceria muito importante para a Irmandade, porque, apesar de tudo, continuamos com esta parceria. Muito nosso património estava degradado, como é óbvio, por isso a necessidade de fazer obras profundas. Quando chegou e verificou o trabalho que tinham pela frente, o que é que mais lhe tocou? O que é que mais a surpreendeu? Eu acho que aquilo que mais, não é propriamente que mais me surpreendeu, mas aquilo que me fez ter consciência da dimensão e da complexidade do trabalho foi precisamente aquilo que o Luís estava a referir, que é a diversidade de tipologias que nós tínhamos. Como nós sabemos, a especialização é muito importante, ninguém é especialista em tudo e ter, de facto, que intervencionar num curto espaço de tempo tantas coisas tão diferentes. Pois todas elas interligadas. E todas ligadas, mas tão diferentes. Portanto, isto exigia uma combinação de saberes e uma confluência de esforços e de que nós gostamos de chamar a pluridisciplinaridade e esta interação entre pessoas diferentes, com formações diferentes. Portanto, achei que o desafio era enorme desse ponto de vista. Achei que era um património riquíssimo, muito variado, muito rico, muito
muito necessitado de atenção mesmo, porque tinha havido, ao longo dos tempos vão sempre havendo intervenções de conservação e restauro, menos criteriosas, mas era a primeira vez que se fazia uma intervenção estruturada, pensada, em que realmente se podia ter esta coerência e podia haver este trabalho interdisciplinar e, portanto, achei que era um desafio imenso e achei que o espólio era riquíssimo e importantíssimo para a cidade e para o país. Assustou-se com isso? Aliás, o Luís falava da questão do prazo, que lhes parecia ser um prazo muito curto. Sim, confesso que o prazo era intimidante, obviamente. Eu já digo que nós não nos assustamos com nada, nós somos ambos conservadores restauradores, temos uma formação similar, na mesma escola, inclusivamente, e portanto, eu acho que neste momento, depois de trabalharmos tantos anos nesta área, neste país, já poucas coisas nos assustam. Dito isto, os clérigos são uma instituição e têm um espólio riquíssimo e têm uma importância, não é, para a cidade, para o país, que nós temos que dar, nós próprios temos que dar o passo atrás e mesmo com toda a nossa experiência, encararmos o desafio sem medo, mas com muito respeito. De facto, uma aventura mesmo desafiante, não é? Foi. Luís, falávamos de um espaço que é classificado como Monumento Nacional. Certamente isto também traz aqui desafios específicos que se impõem à execução de um projeto. Como é que pode descrever estas preocupações? Quais são os desafios? Como é que pode descrever estas preocupações? No fundo, porque isto exige um cuidado, uma delicadeza, como dizia aqui a doutora Carla Felizardo. Sim, sobretudo, isto parte tudo de um bom planeamento. Uma obra desta magnitude e com as várias disciplinas que tínhamos aqui que conseguir conciliar e coordenar corretamente, obrigava-nos, de facto, a ter aqui um planeamento muito crítico, identificar exatamente os riscos associados a cada uma das intervenções, e esse foi o ponto de partida. De facto, foi pegarmos na equipa de projetista e depois também estes edifícios encerram em muitas surpresas, e elas aconteceram aqui e são inevitáveis. E depois tem que haver a capacidade de, em conjunto, em equipa, darmos resposta a essas surpresas que nos vão surgindo ao longo do tempo e do percurso. Mas diria que aqui o ponto de partida foi esse, foi um bom planeamento da empreitada. E depois fazermos uma correta ligação entre cada especialidade. Por exemplo, eu lembro quando estávamos aqui a intervencionar a parte da sacristia, uma das questões era a parte da iluminação. Se temos paredes valiosas, chãos valiosos, tetos riquíssimos, como é que nós vamos conseguir passar todas as infraestruturas, criando o menor dano possível, mas que depois também consigamos, de alguma forma, dar um novo uso e um novo conforto que os espaços hoje também carecem. Porque depois, para evitar uma transformação e até uma atuação aí não invasiva ao olhar, mas há infraestruturas que não podem deixar de estar lá. Portanto, é necessário. E aqui, no caso, nós tínhamos várias especialidades em conjunto, mesmo em termos de estabilidade do próprio edifício. Um dos grandes desafios foi exatamente toda a consolidação do edifício, e recordo-me perfeitamente quando tivemos que passar todos os elementos metálicos que fazem a amarração das paredes, que inclusivamente nos mexeu com as cotas de alguns pavimentos, há a necessidade de depois fazer esta compatibilização de todas as especialidades, e esse é o grande desafio. Alguma situação desagradável, de surpresa que lhe apareceu, que se recorda assim de viva memória? A maior dificuldade que nós tivemos foi, por exemplo, aqui na igreja, na Capela Mor, em que temos uma Capela Mor riquíssima e tínhamos que fazer um furo numa parede para passar instalações elétricas. Ora, o que acontecia era que a parede era muito valiosa e não podíamos fazer isso. E então, mais uma vez, tivemos que reunir a equipa com o arquiteto João Carlos Santos, os projetistas, o pessoal da eletricidade, e encontrarmos uma outra solução que não tivéssemos que, na realidade, furar a parede, porque estávamos a ferir esse património. Mas isso foram situações que foram ocorrendo ao longo do tempo, mas esta é daquelas que me saltou assim à vista. Quando lhe apresentaram como prazo de conclusão 12 de 12 de 2014, ao meio-dia, achou que isso era possível? Eu fiquei logo tranquilo desde o início. Essas surpresas não o deixaram intranquilo? Eu fui a única pessoa que tinha uma promessa de ser pendurado na Torre dos Clérigos se não cumprisse com o prazo. E, portanto, como eu não queria falecer, como se diz, a brincar, nós tínhamos mesmo que cumprir com o prazo. Era inquestionável, porque eu queria estar cá, passar 10 anos. Mas também só assim é que a coisa funcionava. Não, é evidente que nós tínhamos consciência do desafio que eu era, e que foi, de facto. Mas também tinha a certeza daquilo que era a nossa capacidade de executar, e é verdade, muito dessa força motriz passou na altura pelo Padre Américo.
e eu há um bocado dizia exatamente isso. Ele teve a capacidade de juntar toda a gente, agregar toda a gente, imbuir toda a gente de um espírito de mesmo missão, espírito, e de levarmos a bom porto esse mesmo objetivo, e que felizmente para mim, pessoalmente, foi conseguido porque não fui enforcado na torre. Muito bem, sim, isso está livre. Para já, para já. Soutor, quais foram os principais desafios enfrentados ao realizar o restauro destes bens culturais? Até porque nós sabemos que um trabalho desta natureza e com este impacto é sempre um trabalho que vai estando entre a tradição e a inovação, porque é necessário inovar com materiais novos, com técnicas novas, mas sem descaracterizar, no fundo, aquilo que é tradição, que é isso que se pretende preservar. Portanto, quais foram os principais desafios que foi encontrando e que naturalmente fizeram para garantir a preservação e a autenticidade desses mesmos objetos? Portanto, isto é, encontramos aqui um riquíssimo património, com muitos objetos, com muitos bens culturais que são da excelência e, portanto, neste desafio entre a tradição e a inovação, quais foram os desafios? Devo dizer que é um desafio constante na nossa profissão, não é? Porque nós temos que, obviamente, salvaguardar o nosso património, a nossa identidade, salvaguardar o passado, mas temos, obviamente, numa estrutura destas, percebemos que há necessidades que são haver elevadores, haver iluminação, ou seja, estes elementos têm que fazer parte. Eu acho que o nosso papel, eu diria que foi um desafio muito, muito interessante e diferente na altura, não tínhamos feito nunca desta forma e foi claramente o Sr. Padre Américo realmente com a sua força e com a sua determinação buscou junto à Universidade Católica um acompanhamento, digamos assim, que nós chamámos, na altura nós éramos equipa de fiscalização, eu chamo-nos mais uma equipa de consultoria do que propriamente fiscalização. Eu acho que todos estávamos tão imbuídos do espírito e da responsabilidade que era fazer tudo, fazer bem e fazer dentro do prazo, claro, que nós fomos, no fundo, concorremos, obviamente, à fiscalização, que se lhe quiser chamar assim, fiscalização da intervenção de conservação e restauro da Igreja da Torre. Portanto, estávamos envolvidos naquilo que era o procedimento relativo à conservação e restauro de bens culturais apenas, portanto, com nenhuma influência no que seria a obra depois no edificado, obra, no edificado, apenas no património imóvel integrado. E, de facto, o nosso papel foi, desde logo, apoiar dentro do possível, ou seja, o que fiz foi criar uma equipa com 8 colegas, éramos uma equipa de 8, que reuníamos frequentemente com a equipa da Signino, que o Luís coordenava, e, portanto, íamos acompanhando a obra mediante reuniões, visitas ao local, e estas 8 pessoas, digamos que cobriam, no fundo, todas estas tipologias diferentes, especialidades que estavam a ser intervencionadas. E, portanto, cada um destes especialistas, mais académicos, sim, mas também com experiência prática, acabou por conseguir esta equipa, juntamente com a Signino, garantir que fossem seguidas determinadas metodologias, fomos pensando em conjunto, debatendo em conjunto também os melhores caminhos, as melhores soluções, sempre com o absoluto objetivo de fazer bem e fazer dentro do tão desejado prazo. O prazo, de facto, era algo de muito marcado desde o início. Há bocadinho estava a dizer que realmente havia depois estes encontros frequentes, reuniões entre as equipas, no fundo para fazer o briefing sobre tudo o que era executado. Portanto, este trabalho do Centro de Conservação e Restauro tem aqui uma proximidade com tudo quanto era executado pela Signino. Quais foram os pontos de interseção entre a conservação e a engenharia? Até porque às vezes as coisas podem, há prismas diferentes, há perspectivas diferentes, há leituras diferentes sobre o modus operandi, não é? Claro, e é uma interseção delicada, eu diria, porque obviamente as questões da engenharia são importantíssimas. É necessário aqui uma sincronização muito grande. As questões estruturais são importantíssimas e nós, no Centro de Conservação e Restauro, como estamos muito ligados ao património móvel e
integrado, chamámos, não tínhamos dentro da nossa equipa essa especialidade, chamámos colegas da Universidade do Porto, dois engenheiros que fizeram parte da nossa equipa de fiscalização /consultoria, ponho sempre /consultoria, e portanto acompanharam sempre do ponto de vista da estrutura do edificado, essas questões mais ligadas à engenharia foram sempre asseguradas por estas duas pessoas, professores também da Universidade do Porto, e que têm uma empresa de consultoria, fazem muita consultoria de reabilitação. São docentes convidados na Universidade Católica, portanto já tínhamos uma relação de trabalho com eles integraram a nossa equipa e conseguimos desta forma, quando reuníamos, basicamente, a reunião não era uma reunião conjunta, era geralmente uma reunião muito parcelar, portanto, as pessoas da talha falavam com os técnicos da talha, as pessoas da pintura com a pintura, os engenheiros com as pessoas do edificado, portanto, havia ali uma divisão da equipa quando chegava para cada um dos responsáveis para conseguir ocupar todas as áreas. Exatamente, para conseguir fazer essa interseção em todas as áreas. Algum momento assim verdadeiramente tenso em termos de diferenciação entre a engenharia e a conservação e restauro, com perspectivas diferentes? Lembro-me de um episódio engraçado, que foi quando nós tivemos de fazer a consolidação da pedra de fecho aqui do altar-mor, em que havia uma visão distinta daquilo que era até o sistema construtivo do próprio altar, mas que depois em loco conseguimos de forma harmoniosa chegar a uma conclusão e de resolver o problema que ali tínhamos. Mas foi moeda ao ar ou... Não foi moeda ao ar, mas foi necessária muita ginástica e de falar com os engenheiros, falar com os conservadores, porque tínhamos opiniões distintas daquilo que devia ser a forma de agir sobre esse problema em concreto, mas no fim, lá está, mais uma vez aquilo que prevaleceu foi isso, era aquilo que melhor servia ao espaço, aquilo que melhor nos dava garantias de usufruto para o futuro e que garantia sobretudo a segurança do espaço. Mas isso é uma questão sempre pertinente, esta relação entre a parte da engenharia e a parte da conservação e restauro, há muitos momentos de clivagem e de discussão, mas que acaba por ser normal porque as sensibilidades são diferentes. A preocupação do engenheiro é mais sobre a estabilidade e o apetrechamento de novas tecnologias, de conforto para o edifício, e nós sempre preocupados depois com a parte mais histórica, e mais no fundo cada um na sua área específica desperta para tentar explicar, essa visão mais integral. E nós aqui também tivemos muito esse papel, de alguma forma, de educar as pessoas para a importância do património que aqui estava e de sensibilizá-los e dizer isto não é só um altar que é uma madeira, ou não é só um teto que é um gesso, não, isto tem valor histórico, representa e temos de ter cuidado. Isso também foi algo que foi acontecendo ao longo do tempo. E depois, naturalmente, um valor histórico que queremos servir, porque isso é que é a grande referência que depois atrai a gente de cá. Continuava aqui com o engenheiro, com o Luís Aguiar, nós de vez em quando falar da engenharia e vamos para aí. Quais foram as técnicas e tecnologias utilizadas neste projeto para a reabilitação do edifício? Assim, de uma forma muito genérica. Foram várias. Nós aqui podemos sempre separar aquilo que é a parte mais da conservação e restauro e a parte da reabilitação propriamente dita. Aqui houve inicialmente uma grande preocupação com a estabilidade do edifício e aí foi investido muito tempo nesse particular, até que, por exemplo, aqui na parte da sacristia, usando uma terminologia mais técnica, as paredes não estavam imbricadas umas com as outras, houve a necessidade de se fazer a amarração dessas paredes. Como eu já referi há bocado, também houve a necessidade de se ligar todas as paredes com elementos metálicos que funcionam para segurar, no caso de haver algum incidente, vai travar essas paredes. São aquilo que chamam os gatos. Não são bem, são gatos da era moderna, vamos dizer assim. Sim. Mas claro que, por exemplo, colocarmos o elevador aqui dentro foi um grande desafio, porque obrigou uma demolição muito cuidada de cerca de 16 metros de altura. E, portanto, são sempre obras que encerram alguns riscos e que têm de ser feitas de forma pensada, ponderadas e com muita tranquilidade. E depois, naturalmente, foi a parte da eletricidade. Nós iluminarmos e dotarmos o espaço das suas necessidades foi, de facto, impressionante, porque a quantidade de cabos, os quilómetros de cabos que nós temos hoje espalhados aqui pelos diversos espaços dos clérigos é absolutamente incrível. Basta olharmos para a dimensão dos quadros elétricos e é impressionante. Mas, de facto, havia essa necessidade, até porque era uma das principais patologias que o edifício tinha, era o risco de incêndio por causa do sistema elétrico ser tão antigo e estar em tão mau estado de conservação. Tanto é que nós, quando chegámos cá, a ordem foi logo desligar tudo,
criar uma rede alternativa para podermos trabalhar e não estarmos dependentes disso, porque de facto era um problema. Ok, muito bem. Doutora, olhando para as peças e para os objetos que foram realmente tratados e cuidados, quer partilhar connosco alguns detalhes de alguma peça em que tenha sido mais desafiador o trabalho e que foram restaurados para o Museu dos Clérigos? Alguma que tenha ficado na memória como pela dificuldade, pelas técnicas envolvidas? Bom, eu teria que responder isso de duas formas separadas. Por um lado, nós não realizámos muito trabalho, não é? Portanto, nós, no que diz respeito à intervenção da Igreja da Torre, nós fomos a equipa de fiscalização. Não é? Claro. Portanto, foi a Signia que realizou todo o trabalho de conservação e restauro com as suas equipas. O que temos, e portanto, nesse âmbito, posso dizer que houve alguns desafios, houve situações extremamente difíceis. Eu, como sou da escultura e pintura, sobretudo pintura, tenho muita tendência de falar da pintura e, portanto, a grande pintura do altar, eu acho que foi um dos grandes problemas, mesmo difícil de resolver, sem solução óbvia. Acho que em termos da metodologia de intervenção, terá sido, do ponto de vista do património imóvel, pelo menos aquele que me sensibilizou mais. Ainda há a tela do altar, não é? Ainda há a tela do altar. Sim. É um desafio, é mesmo um desafio. A forma como, e nós temos no Centro de Conservação alguma experiência com telas de rolo de grandes dimensões, esta é de todo a mais complexa que eu já vi em termos da montagem, não do restauro da tela em si, não do restauro da pintura em si, mas da remontagem dela no local. Portanto, é todo um assunto e é de facto de uma complexidade muito, muito grande. Portanto, eu destacaria essa sem dúvida. Do ponto de vista da intervenção do Centro de Conservação e Restauro, porque nós, antes de começar este projeto, nós tínhamos um protocolo com a Misericórdia durante muitos anos e no momento em que a Irmandade dos Clérigos e a Misericórdia firmam também entre si um protocolo, nós conseguimos nessa altura, no âmbito dessa colaboração entre as três instituições, fomos responsáveis pela recuperação das pinturas grandes do Salão Nobre e algumas pinturas das que aqui estão à volta, que eu, assim que cheguei, olhei para 5 das pinturas que aqui estão, e porque me lembro delas tão bem antes, e não se viam cores e não se viam os temas, não sabíamos o que eram, e agora vejo-as aqui, passados 10 anos, ainda tão bonitas, e, portanto, destaco estas que se encontram aqui à nossa volta, foram trabalhos muito... deram-nos muito gosto, tiveram grandes mudanças, portanto, limpezas que deram vida... E às vezes algumas peças é mesmo só limpeza, não é? Basta só limpar a peça já... Nunca é. Algumas. Eu acho que a limpeza é aquilo que tem mais visibilidade. A maior parte das pessoas tem tendência a achar... A maior parte das pessoas tem tendência a achar que é só limpeza, que a limpeza faz tudo. A limpeza é um passo importantíssimo e é aquilo que tem mais visibilidade, mas a verdade é que a estabilidade estrutural, interromper os processos de degradação é o mais importante, é tão importante, diria. Claro. Portanto, diria que essas duas, o restauro das grandes pinturas do Salão Nobre e o desafio também depois de elas voltarem para o local, um local que vai passar a ser muito visitado, que vai ter alterações de ambiente, porque as peças, os materiais orgânicos reagem muito às mudanças ambientais e, portanto, foi um desafio também muito grande. Aliás, esse é também um tema da ordem do dia, a questão das alterações climáticas e o impacto que têm no seu mesmo todo. O número de visitantes que vocês têm, não é? Que é ótimo, que é excelente, mas essa pegada turística é algo que nós estamos constantemente em atenção e temos, obviamente, neste momento é muito importante que haja programas de manutenção, de vigilância, de conservação preventiva, muita atenção a esta questão dos públicos também, dos espaços, porque de facto, de repente, não é, o espaço ganhou uma vida que... Sim, houve aqui uma explosão de visitantes e que realmente trazem aspectos muito interessantes, mas depois é necessário acautelar algumas situações, porque a circulação, a respiração, portanto, há tantas coisas. Tudo que é muito bom tem sempre também um preço, não é? Eu diria que é um bocado como uma relação entre a engenharia e a conservação. Exatamente. Sabe? Tem tudo um preço. Nós queremos preservar o passado, mas é preciso que haja infraestruturas modernas. E isso é um constante desafio. É um constante desafio sempre, e sem respostas corretas. Eu acho que é uma luta constante. Não é? Muito bem. Luís Aguiar, olhando um bocadinho para todo este impacto do trabalho de conservação, na sua leitura, de que forma é que a reabilitação e conservação deste complexo influenciaram a relação da comunidade local com os clérigos e o turismo na área? Assim, na altura, para nós ficou muito claro desde cedo que com esta intervenção nós íamos devolver novamente os clérigos, não só à cidade, mas ao país. E transformar definitivamente este espaço numa referência turística, cultural, histórica, arquitetónica a nível nacional e mundial.
porque depois, cada vez que nós temos uma pessoa de uma nacionalidade não portuguesa a visitar os clérigos, a conhecer os clérigos, a sua dimensão e a apaixonar-se por esse espaço, leva toda esta emoção para o seu país original. E, portanto, é uma forma de nós levarmos para fora Portugal e, no caso concreto, os clérigos. E, portanto, para nós ficou muito claro isso. Aliás, hoje, e passado 10 anos, os clérigos serviu também como exemplo de reabilitação, de restauro e de libertação dos espaços depois para integração em redes turísticas e trazer turistas para dentro destes espaços. De resto, penso que os clérigos também foi um exemplo a nível nacional de deixar cair alguns preconceitos daquilo que era essa ligação de um espaço que tem uma matriz religiosa, que tem na mesma igreja, que tem a sua função, e manter essa função sem ser violada, mas permitir que ela possa ser interpretada não só como um espaço de oração... Pode ser ampliado e diversificado. Exatamente, mas também como um espaço meramente de visita de alguém que quer, não sendo católico ou praticante, mas que quer visitar, porque gosta da arte, gosta do que está lá dentro e quer visitar apenas e só nessa dimensão. E, portanto, penso que os clérigos serviu, sem dúvida, para isso mesmo. Deixar cair essas mentalidades e quebrar essas barreiras. E, portanto, para mim, e penso que hoje é um bom exemplo do sucesso nessa matéria, daquilo que de bom se fez aqui e que serve de exemplo para muitos outros espaços. Aliás, indo buscar aqui uma coisa, um aspecto assim um bocadinho mais moderno, que é dos festivais, costuma haver no Rock in Rio, o Palco Mundo, o Palco Tejo, diríamos que esta igreja é uma espécie de sala mundo. Exato. Não é? Exato. Isto é, talvez das salas mais democráticas do nosso país, onde vem gente de todo o mundo e que aqui entram de forma gratuita, podem fazer a sua experiência, uns porque vêm a arquitetura, outros vêm a escultura, outros vêm também, depois ouvem a música dos concertos de órgão, portanto, podem simplesmente contemplar. Portanto, há aqui toda uma panóplia de experiências que naturalmente tornam este espaço um espaço, portanto, democrático, universal, para toda a gente. E que acho que é também um dos motivos de orgulho da Irmandade e de todos quantos aqui trabalham. Virando aqui o microfone para a sua autora, de que forma é que este restauro pode contribuir para a educação e a sensibilização do público sobre a importância da preservação do património histórico? Ali o Luís já foi dando aqui um apontamento, no fundo, nesta dimensão mais académica, porque no fundo às vezes há aqui trabalhos que versam sobre estas questões que são preocupantes. Como é que acha que isto pode ter um impacto? Tem um impacto enorme, até porque isto é um projeto que acontece uma vez no nosso tempo de vida, não é? Não há como falhar, não é? Nós temos que ter noção de que há momentos que são momentos muito decisivos. Quando nós temos a oportunidade de intervir num património desta importância, é uma vez na vida. Portanto, não podemos errar, não é? Não temos um take 2, temos que fazer bem. E, portanto, todo o tipo de reflexão que vem daí, todo o tipo de pensamento que é produzido, todo o tipo de visibilidade, porque obviamente que há uma atenção a holofotes muito claramente apontados, e nós sentimos isso, eu acho, durante todo o processo, uma curiosidade enorme de saber o que é que estão a fazer, o que é que vai ser o resultado. Portanto, houve quase uma emoção, quase uma descarga de adrenalina depois do dia 13 de dezembro, não é? Porque, de facto, havia muita, é um edifício, é uma coisa tão emblemática da cidade e, de certa forma, é como se ninguém tivesse visto antes. Era como se fossem conhecer pela primeira vez quando foi aberto ao público. Portanto, acho que há muitas lições a tirar também. Como lhe digo, um projeto desta dimensão pode ser abordado de muitas formas. E aqui houve uma ambição muito grande, e uma ambição muito grande em termos de resultado, e uma ambição muito grande também em termos do espaço de tempo em que devia ser executado. Okay. O que para nós, obviamente, é sempre um desafio maior. E como foi tão ambicioso, eu acho que se puderam tirar daqui imensas lições académicas e práticas para o público, para os especialistas, para os profissionais de conservação e restauração, para toda a gente que se relacionou com este trabalho. Até para as entidades... Com certeza. Para a tutela, para a igreja, para toda... responsáveis pela gestão, às vezes, dos fundos. Com certeza que sim. Eu acho que é sempre aprendizagem. O que correu bem, o que podia ter corrido melhor, o que podia ter sido feito, o que foi feito, o que foi possível fazer. Aprendemos sempre com tudo, mas uma oportunidade destas, eu acho que aparece uma vez na vida. Muito bem.
Continuamos justamente nesta sequência deste trabalho, desta aprendizagem, no fundo, desta evolução mental, não é? Porque no fundo também queremos trabalhar as mentalidades, despertando para esta importância, para a nossa identidade. No fundo, a história tem muito que ver com aquilo que é a nossa identidade. No entanto, apesar deste trabalho, que foi focado num determinado tempo, passaram 10 anos, no entanto, continua a haver aqui uma parceria, nomeadamente da Irmandade dos Clérigos com a Universidade Católica, nomeadamente através da cooperação, através da atribuição da Bolsa Dom Júlio Tabarro Bimbas, que é um aluno do mestrado da Conservação e Restauro da Escola de Artes. Tendo em conta este princípio de cooperação, no fundo onde há esta ligação que se mantém, qual a importância e a dimensão deste tipo de apoio para as instituições? É importantíssimo. Mesmo para a Escola de Artes, para os alunos, para os professores? É uma daquelas raras situações em que eu acho que todas as partes ganham, sem exceção. O aluno ganha porque o aluno está a fazer a sua formação e tem a oportunidade de trabalhar num património único, com acesso à documentação, com acesso com umas condições que obviamente são invejáveis. Depois, em termos institucionais, eu acho que a Universidade Católica e o Centro de Conservação e Restauro têm capacidade e faz até muito sentido que seja a instituição que pode apoiar a Igreja, que pode apoiar as instituições a cuidarem do seu património. Eu acho que, e na sequência também se calhar da pergunta anterior e daquilo que falávamos, a conservação e restauro, apesar de tudo, ainda é algo muito mal compreendido pelo público em geral. E portanto, acho que há muito que ainda podemos fazer. Deixa agora perguntar porquê. Porquê é que é mal compreendido? Acho que é muito mal compreendido porque as pessoas têm expectativas que muitas vezes, as expectativas que têm em relação ao resultado das intervenções nem sempre é aquilo que os especialistas gostariam que fosse. E acho que todos temos, e há bocado passámos assim muito ao de leve pela flexibilidade, quando pessoas de formações diferentes conversam e estão a articular, a trabalhar juntas, e é muito importante também que essa flexibilidade haja em todos os sentidos. Geralmente há uma expectativa de que a peça vai ficar como nova, vai ficar como se fosse feita, ou seja, há uma expectativa no que é conservação e restauro, que não é de facto aquilo que nós, conservadores, restauradores, temos como prioridade, não é? Porque preservar uma identidade histórica, artística, cultural, nem sempre é compatível com esse tipo de expectativa, percebe? Portanto, acho que há muito a fazer ainda. É uma disciplina relativamente jovem, no sentido em que as primeiras licenciaturas em Portugal têm 30 anos, portanto, estamos a falar ainda de uma disciplina, de algo que era feito de uma forma muito empírica e que é relativamente recente. Portanto, nós estamos a fazer caminho, estamos a abrir caminho, somos das primeiras gerações que se formaram, que têm formação superior, e acho que ainda temos muita coisa que explicar, muita coisa para mostrar, está a ver? É assim, e se nós fizermos isto, conseguimos este tipo de leitura. Não é necessariamente tão importante que a peça pareça acabada de fazer. A questão dos custos também não terá um impacto também sempre. Tem sempre então no nosso país com eu recordo num determinado sítio onde fizeram um trabalho de restauro e era de uma porta de uma igreja, uma porta muito antiga, em que foram pedidos orçamentos e depois estamos a falar de um orçamento em que para restaurar a porta, com algumas incisões, trabalhos, manter as guarnições, as dobradiças, tudo isso, e até com coisas que já não existiam, tinham de ser feitas propositadamente num dado sítio, e depois uma porta nova. E realmente a porta nova ficava mais barata do que restaurar. Com certeza. E lembro que aquilo não foi pacífico, porque havia adeptos de que era preferível investir numa porta nova, e havia outros adeptos que, portanto, eu por exemplo sou adepto que vale mais investir numa porta antiga, que já está trabalhada, moldada pelo tempo e, portanto, não tem tantas surpresas. Mas não é fácil isto. Não, é um diálogo muito difícil. E eu acho, sobretudo... Isto tem a ver com resultados, com os custos, sim, resultados, claro no fundo? Sim, claro que sim. E quando há uma função, quando as peças desempenham uma determinada função, porque é muito mais fácil para nós, eu acho, dialogar com museus, ou seja, com alguém que tem uma expectativa de ver nas peças, ou de revelar nas peças o seu valor histórico e assumir alguma degradação, assumir o tempo que passou. É muito mais difícil quando nós estamos a lidar com um público
que pretende Disfarçar. outro tipo de função para as peças, entende? E, portanto, eu acho que aquilo que diz é um bocado, há sempre esta comunicação que eu acho que é muito importante, também para as pessoas não serem, no fundo, saberem o que estão que caminho é que estão a seguir conscientemente. E que é sempre um diálogo que nunca fica fechado. É um diálogo que nunca está fechado e é um diálogo, por vezes, muito difícil também. Exatamente. Porque o restauro não tem fórmulas, não temos certezas absolutas, não temos, quando é assim faz assim, quando é assado, não há fórmulas objetivamente certas. Não há coisas, não há cada peça é uma peça, fechadas. cada situação é uma situação e nada se repete. Okay. Mas se me permite só para dar uma tónica nisso, eu acho que aqui o fundamental é o papel educativo. E nós, enquanto conservadores restauradores, ao longo destes anos temos tido essa preocupação. Sensibilizar e educar as pessoas para aquilo que é esse caminho de introduzir a conservação e restauro na valorização deste tipo de espólio. Porque, como a doutora Carla estava a referir muito bem, é aquilo que a expectativa das pessoas é ver tudo dourado, tudo pintadinho de novo, tudo muito bonito. E é uma pressão muito difícil. E é uma pressão muito grande. Só que as pessoas se perceberem que estamos a falar de uma obras de peça arte, com os santos com os olhinhos azuis, com decoradinhos se também. perceberem que estamos a falar de obras de arte que têm valor, e quando digo valor, é valor monetário, e que em função da nossa intervenção mais errada ou mais correta estamos a retirar essa componente, se calhar nós aí conseguimos chegar mais perto àquilo que nós pretendemos que seja executado. Mas é um caminho, e é um caminho de educação e de sensibilização. Muito bem, estamos na reta final. Mais uma pergunta. Quais foram as principais lições que ambos aprenderam durante este projeto e que podem, de alguma forma, ser aplicadas em futuros projetos de reabilitação em monumentos históricos? É para os dois. Quem quer responder primeiro? É assim, para nós, sobretudo, foi aquilo que eu falei no início. Hoje, e nós trabalhamos em muitos projetos em simultâneo, uma das grandes preocupações que nós temos sempre é a qualidade do projeto em si. Hoje nós sensibilizamos muito os nossos clientes para investirem num bom projeto. É essencial. E projetos preferencialmente de execução. Porque um bom projeto de execução poupa muito tempo e muitas dores durante a sua implementação e a sua concretização. Essa sensibilidade ainda não está muito enraizada em Portugal. Nós queremos um projeto o mais baratinho possível, porque depois a obra é onde se vai gastar dinheiro. Pois. Mas a questão é que quanto pior for o projeto, mais se vai gastar em dinheiro, depois os trabalhos a mais estão sempre a surgir. E, portanto, a nossa preocupação hoje, e quando fazemos trabalhos de consultoria para clientes nossos, é esse. É termos um bom projeto. Uma visão integrada de todos total, os passos. Tudo medido dentro da medida possível, porque estes edifícios em si, como eu disse há pouco, encerram muitas surpresas, já sabemos que fazem parte, mas com um mau projeto podemos ter derrapagens na ordem dos 40% a 50% relativamente ao orçamento inicial. E é uma dor muito grande para toda a gente. Para além de podemos ficar com uma péssima obra, não é? Para além de depois podemos ficar no fim com uma péssima obra. E infelizmente muitas vezes isso pode acontecer. Claro. No fim, traz pressão para quem está a executar e para quem é dono de obra. E portanto, aqui de facto foi isso, foi termos um projeto. E nisso também a empresa de fiscalização também tem um papel muito importante. Não é? Por isso é que nós falávamos há bocado dessa pluridisciplinaridade. Claro. E de facto nós conseguirmos de forma harmoniosa, em equipa, todos podemos conversar e encontrarmos as soluções que melhor servem cada um dos edifícios. E para nós isso foi de facto uma lição aprendida, que é termos um bom projeto, termos uma boa forma de diálogo entre todos, porque há momentos de pressão e que nem sempre as coisas são feitas com simpatia. Exatamente, nem sempre a coisa funciona. E nem sempre as coisas são tão cordiais, mas ter um bom projeto, ter uma boa equipa, aquilo que há bocado falávamos, esta relação que havia que não era de fiscalização, nem era de consultoria, de acompanhamento, era de trabalho em equipa. Era de colegas que estavam a tentar que em conjunto procurávamos encontrar as melhores soluções e sobretudo fazer o melhor que sabíamos à época e que hoje se traduz na qualidade da intervenção. E portanto isto é fruto do resultado de todos nós. Doutora. A mesma pergunta? Exatamente. O Luís que deu a resposta, e mais do ponto de vista do empresário e de quem executa o projeto, eu que tenho que representar um bocadinho também a academia, obviamente. Exatamente. Porque acho também que a academia neste processo trouxe mais outras valia. soluções. Sim. Acho que a discussão foi mais proveitosa também por isso, imagino que sim. Eu acho que uma das grandes aprendizagens que eu gostava que os vários intervenientes retirassem, um deles, eu acho, a questão, o projeto é importantíssimo e no seguimento do que o Luís diz, não só um bom projeto, mas eu acho que é muito importante separar as especialidades. Ou seja, o que é conservação e restauro
é só conservação e restauro, e o que é, ou seja, separar um bocado, ou seja, que se os projetos forem muito específicos e forem mais, digamos que, mais específicos de cada uma das tipologias, eu acho que talvez flua com mais facilidade. E depois a questão do tempo, que é, obviamente, que é importante, o tempo permite-nos refletir um bocadinho, termos mais capacidade de reflexão e fazermos as coisas com um bocadinho mais de calma. Mas acho que é o sonho de todos em todas as áreas, portanto acho que é uma aprendizagem muito ampla e muito comum. O tempo é sempre curto para fazer bem. Mas a especificidade e sobretudo nas questões da reabilitação, porque a conservação e o restauro ainda é uma voz pouco ouvida, e o Luís sabe melhor que eu, com certeza, a dificuldade que é em processos de reabilitação, lutar pelo património, lutar pela não destruição, pela não anulação, enfim, a convivência com a modernidade é possível, mas sermos um bocadinho mais ouvidos, mas também dialogarmos de uma forma flexível, de uma forma positiva, construtiva, e não também só, não se pode. Às vezes eu acho que o conservador tem assim um bocado um papel que eu acho que é um papel frágil, é um papel delicado. No fundo, então, encontramos aqui a questão do bom projeto, que é o princípio de uma boa execução, sem qualquer tipo de surpresas, e que encontramos a questão da definição muito clara dos papéis, onde não há confusão, nem há, no fundo, não há sobreposição. Sim. No fundo, são duas lições que podemos tirar daqui. Creio que resumi muito bem. A terminar, olhando agora um bocadinho para o futuro, portanto, porque para este trabalho, no fundo, dizia há bocadinho que no fundo, no nosso país, esta questão de conservação e restauro é sempre uma área ainda nova, ainda com grandes aprendizagens. É justamente neste ponto que eu também queria agora focar e ouvir também das duas partes. Olhando para este futuro, que novas práticas, que inovações esperam ver no campo da reabilitação e conservação do património cultural em Portugal? Quem faz esta experiência, como acontece com uma casa, termina a casa e acho que estamos capazes de fazer uma casa muito melhor. No fundo, toda esta experiência, este envolvimento, apesar do momento feliz da concretização do projeto, isto é, olhando agora para o futuro, com estas aprendizagens, com estas lições, que práticas, que inovações é que gostariam de ver aplicadas e a surgir? Assim, nós, no caso específico da Signino, desde muito cedo sempre estivemos ligados ao desenvolvimento de novas tecnologias para a área da conservação e restauro e para o edificado. Inclusivamente nós temos um produto no mercado que é uma câmara de imagem espectral que permite fazer uma análise mais aprofundada sem ser invasiva nem destrutiva, portanto já é um salto importante para nós podermos conhecer as obras de arte sem as ferir, para termos esse pormenor. Eu diria que, por exemplo, brevemente em Portugal vai haver uma alteração com algum peso, que é a introdução da filosofia BIM dentro daquilo que são os projetos de arquitetura. Basicamente é uma filosofia que vai obrigar toda a gente a trabalhar em modelação 3D. Diz filosofia BIM. BIM, sim. Que já está a ser implementada em muitos países europeus, que brevemente vai chegar a Portugal e como uma imposição legal. E isso vai mudar o paradigma, por exemplo, daquilo que falávamos há bocado da execução dos projetos, em que basicamente permite uma compatibilização automática da arquitetura com as especialidades, permite logo identificar erros e obviar essas situações antes sequer da obra se iniciar. Permite também, por exemplo, de forma muito detalhada, decompor logo todo o mapa de quantidades, e isso é uma grande mais-valia. Naturalmente que a inteligência artificial está a ser introduzida quer na parte da conservação e restauro, quer em alguns sistemas de reabilitação e que vão ajudar seguramente, sobretudo, a acelerar processos de execução. Hoje, uma das coisas que se discute a nível europeu é sobretudo a execução de obras de reabilitação em centros históricos e a forma como os podemos fazer sem grande impacto para as pessoas que vivem nos centros históricos. A questão das acessibilidades é sempre um problema. Aliás, aqui no Porto aconteceu há pouco tempo vários episódios de gruas que caíram e isso é uma das questões. É como é que nós mobilizamos meios, equipamentos, que muitos deles são expressivos em dimensão e em peso, e que essa mesma mobilização pode ter impacto nas ruas, nos próprios edifícios. Portanto, hoje em dia está tudo a ser ponderado também nessa dimensão, em fazermos coisas mais em off-site do que na própria obra, trazer já coisas pré-feitas que depois possam ser montadas em obra de forma mais fácil e mais articulada, e isso é sempre um desafio permanente. Eu diria que nós, na parte da conservação e restauro,
Deu-se um salto também muito grande naquilo que é da utilização dos muitos químicos, em que hoje são mais eco-friendly, vamos dizer assim, mas que para o conservador ou o restaurador, depois em termos de técnica e de metodologia de trabalho, também traz outros desafios. Não é? E, portanto, eu diria que neste momento o paradigma está um bocadinho aí, na parte da reabilitação, esta questão da mobilidade de meios para os centros históricos, o fazermos coisas mais em fábrica e depois poderem ser aplicadas diretamente em obra, e na parte da conservação e restauro, sem dúvida, que a parte dos químicos é essencial, quer para o meio ambiente, quer para o conservador-restaurador. Eu ia tocar precisamente nisso, o Luís já tocou-nos em toda a macroanálise da área e, portanto, eu, do ponto de vista do património imóvel, sobretudo, e das intervenções de conservação e restauro, obviamente que a sustentabilidade, a green conservation, que está, de facto, a desenvolver estudos muito concretos para retirarmos tudo o que é toxicidade da operação, que neste momento ainda não conseguimos fazê-lo, portanto, o caminho é esse. E o caminho, obviamente, pedir sempre à tutela mais apoio, mais fiscalização, ainda há muito património muito desprotegido. Mais apoios em todos os sentidos, claro. Nem me refiro só ao apoio financeiro. Claro. Há muito património ainda muito desprotegido, que não é inventariado, que não está classificado, que não está à mercê do bom senso ou da falta dele. E, portanto, pedir essa sensibilização acho que era muito positivo se no futuro houvesse aí um passo positivo também. Portanto, é continuar a trabalhar, continuarmos a formar, nós como Universidade, bons conservadores restauradores, que façam um caminho positivo e que vão, obviamente, caminhar neste sentido. E as empresas aplicar novas técnicas, no tanto, nessa qualidade. Muito bem. Estamos a terminar este programa, este podcast, número 3, deste 10 Dedos de Conversa. Portanto, como foi dito sempre, no âmbito dos 10 anos de reabilitação da obra da qualificação, reabilitação da igreja, museu e também torre dos clérigos, e por isso temos aqui connosco Luís Aguiar da Signinum, da empresa que assumiu este projeto, e também a doutora Carla Felizardo, da Universidade Católica, da coordenadora do Centro de Conservação e Restauro. Tem muito mais coisas, mas ficaremos assim por aqui. Muito obrigado pela vossa presença, obrigado pela vossa disponibilidade. Foi um ótimo contributo para também compreendermos um bocadinho destas dinâmicas, destes trabalhos e, no fundo, também importante esta visão para o futuro. Muito obrigado. Bem-aja quem nos acompanha. Espero que tenha sido do vosso agrado. Fica o desafio para o próximo programa. Fiquem bem. Bom dia, boa noite, onde quer que se encontre.